No enfoque de hoje, mais uma vez recebendo aqui a doutora Silmara, e vai ter umas dicas e sugestões e coisas importantes para você conferir aqui na GCR TV. Eu volto já já. Bem, enfoque de hoje aqui pela GCR TV, recebendo mais uma vez a doutora Silmara, médica pediatra, neuropediatra, e que está aqui, né? Sim. Depois de muito sucesso da primeira Pois é. entrevista. Isso E daí coisa, para hein? nós foi uma surpresa, né? Tudo bem, Silmara? Boa, né? Tudo bem. Com você, Mauro, eu quero agradecer, assim, o incentivo que eu tive, né? E antes de começar a falar essa conversa nossa, eu vou fazer um parêntese, porque você sabe que nessa pandemia o médico é uma pessoa extremamente visada, né? Então nós estamos aqui sem máscara, né, Mauro? É. E a pandemia, mas eu quero deixar claro para quem está assistindo a gente que o Mauro é meu marido. Então é por isso que nós Verdade. estamos sem máscara, tá certo? É para o povo não ficar criticando, olha só. Tava lá entrevistado, entrevistador sem Todo máscara. mundo sem máscara, né? Então mas é que o realmente- estúdio não respeita isso? Não, muito longe disso. Na verdade, eu acho que infelizmente, para nós dois, né? Nós convivemos juntos na mesma casa. Não tem a necessidade da máscara, que fica muito mais fácil para quem está me ouvindo, por incrível que pareça, quando você vê a pessoa mexer a boca, você assimila muito mais o que ela está falando. Então, está feita a explicação técnica, certo? Sim. Bom, e outra coisa, né? Vamos falar do sucesso da sua entrevista. Olha. Então, eu que no término da minha entrevista disse que eu estava assim, extremamente relutante de vir aqui falar, eu não sabia como que ia ser a repercussão, mas assim, o que eu quero agradecer a todos que fizeram, né, viram, nós tivemos quase 2.000 visualizações, e isso, Um monte de comentário. um monte de comentário, um monte de dúvida. Comentários favoráveis, isso que é bom. Graças a Deus. E todas essas dúvidas e essas visualizações me fizeram ver que realmente a gente está indo pelo caminho certo. A informação tem que ser levada para esses pais, para essa família. São muitas dúvidas. O mundo mudou muito, né? Hoje o mundo é totalmente diferente do que era há 30, 40 anos atrás. Aliás, ele é diferente do que ele era o ano passado. E muito diferente. Então as pessoas vão ter que se adaptar, as pessoas vão ter que entender o porquê que você tem que ter determinada atitude com a criança, o que você tem que fazer. Aquela entrevista anterior, eu fiquei paradinha assim no campo do autista, nas crianças que tinham uma certa deficiência neurológica, grandes ou pequenas, tá certo? Depois, com todos os comentários que foram aparecendo, né, no decorrer dessa entrevista, pensei que não é legal eu colocar só para as crianças que têm um problema, tá certo? Eu acho que a gente tem que fazer um apanhado de todas as crianças. Porque às vezes a mãe tem a dificuldade com aquela criança que vai mal na escola, mas ela também tem a dificuldade com aquele filho que não come. E ela não sabe qual é a atitude que ela vai ter. Ou aquele que come demais. Ou aquele que come demais e assalta a geladeira, não é? Então, eu acho que falta, por causa do tempo, do jeito que a gente é, o próprio profissional que muitas vezes ele tem que cumprir uma carga horária, ou ele tem que cumprir uma série de consultas, ele não pode deixar o consultório dele atrasar. Então, a gente já não tem mais aquela situação de poder parar e ficar explicando minuciosamente para uma mãe como é que você vai proceder. E, no final das contas, o pediatra, ele é um pouquinho de tudo. Ele é um pouquinho de psicólogo, da família, ele é um pouquinho, assim, de mãe, ele é um pouquinho de vó. E, muitas vezes, essa mãe chega para a gente perguntando o que é que eu faço numa situação dessa. E assim como as mães, aí quando a gente tem problema, são as professoras,
Graças a Deus, no meu consultório tem uma interação muito boa, os psicólogos, os fonoaudiólogos, assim como eu tenho dúvida em relação ao trabalho deles, no que eu posso ajudar, no que eu posso melhorar, eles também me mandam informações e eles também têm dúvidas de como que eles podem proceder. Baseado em tudo isso, aí eu resolvi caminhar um pouquinho mais além, né? E expandir mais os horizontes. E eu quero agradecer o incentivo dos meus colaboradores, meus funcionários, minha secretária, as pessoas que me ajudam, tanto em casa como no meu consultório. Os meus colegas médicos que me incentivaram muito, tá certo? A população de uma forma geral, os meus pacientes mesmo. E aí eu achei que estava na hora, né, na minha vida, de eu caminhar um pouquinho mais além do que as 4 paredes da minha sala. Então, nós bolamos uma coisa em conjunto com pessoas que entendem do negócio, podem montar essas páginas na rede social para mim, né, porque eu particularmente não sei fazer nada disso. E aí a gente está colocando, né, Mauro? A gente está colocando um site. Aí o site. Né, que vai aparecer. Posso divulgar o site? Pode divulgar então, o site. O site é www.doutorasilmara.com.br. Então, nós temos esse site. Entrou no site. Entrou no site, aí nós vamos ter no Instagram. Instagram não, né? No YouTube. Também. YouTube, Facebook, WhatsApp e tudo mais. Então, e agora, para as redes sociais, é @doutora Silmara Oficial. Bacana, né? Legal. Então, assim, eu sei que você não guardou isso. Mas depois vai aparecer. E aí vai aparecer aqui embaixo. Aí o meu orientador falou que é para eu fazer assim, ó, você clica aqui do lado, tá certo? Então, para nós, assim, o incentivo de 2.000 visualizações foi, assim, excepcional. Nós vamos trazer coisas de interesse para vocês, realmente, sabe, tirando muita dúvida, abrindo um canal que você possa fazer perguntas, e que a gente vai responder para você. Nesse site vai estar lá como você vai se cadastrar, como é que você pode fazer a sua pergunta e, sem dúvida nenhuma, você vai ter a resposta. Não vou dizer que ela vai ser a resposta ali up to date, mas assim, 1, 2 dias você recebe essa resposta. Bom, e para isso a doutora Silmara vai fazer, são 3 bate-papos por semana. Aí nós ficamos pensando como é que a gente ia chamar esse evento, né? De eu falar com vocês. Uma entrevista, não é? Não, não é, porque eu vou estar falando sozinha, explicando uma série de dúvidas que no decorrer da minha vida profissional sempre aparecem, tá certo? Mas eu vou trazer gente também. Vou trazer psicólogos, vou trazer médicos, pessoas que enfrentam diretamente problemas no desenvolvimento com os netos ou com os filhos no desenvolvimento neurológico. Nós vamos trazer pessoas que têm como é que eu vou fazer? Uma entrada política boa, que está se interessando também pelo projeto. E aí tem novidade. E tem novidade muito boa, né? Nós vamos trazer, assim, o fonoaudiólogo para explicar para você o que é uma PEC, que às vezes parece que é um material extremamente caro, mas que você pode produzir. Nós vamos ter a psicopedagoga, nós vamos ter a pedagoga, o professor, o diretor de escola. Então, assim, uma vez por semana eu vou trazer uma pessoa que vai dividir esse espaço e conversar comigo na área que é dela. Porque, na verdade, vamos supor, eu estou funcionando como uma pediatra, uma neuropediatra, numa abrangência, porque eu não sou especialista em cada ponto que a gente tem no desenvolvimento infantil. Muito bem. Vamos falar disso aqui daqui a pouco, vou dar um intervalinho e já volto. A Aro Contabilidade atende clientes da capital ao interior e é um dos escritórios mais reconhecidos na região onde atua. O principal diferencial é o atendimento personalizado, mais próximo ao cliente. Afinal, são 20 anos de experiência a serviço de um mercado cada vez mais exigente.
Aro Contabilidade. Novos horizontes para a sua empresa. De volta aqui com o nosso enfoque pela GCR TV. Estou hoje aqui mais uma vez com a doutora Silmara, e médica, né? Pediatra, neuropediatra, intensivista. Também. Tem mais coisa aí por aí. E no bloco anterior a gente estava falando, né, Silmara? Das redes sociais, de como fazer para conversar com a doutora Silmara pelas redes sociais. Então é isso. Não, na verdade eu estava falando desse trabalho que eu vou fazer, que vai ser, nós vamos conversar por etapas curtas, né? Mas nós vamos abordar todos os assuntos relativos às crianças, né? Crianças e adolescentes de uma forma geral. E vai chamar de bate-papo com o Silmara. Isso, aí eu falei, expliquei por que era bate-papo. Porque, na verdade, esse bate-papo sou eu conversando com você aí. Mas também eu vou ter algumas entrevistas que eu vou fazer, eu vou trazer o pessoal que, lógico, sabe mais do que eu, então, os psicólogos, os fonoaudiólogos, os terapeutas ocupacionais. Então, a gente sempre vai ter alguém, uma vez por semana, aqui, falando dessa especialidade, né? Então, psicologia, o que a gente pode fazer nas diversas áreas, quais são as técnicas mais recentes, e assim vai afora, porque todas as áreas, elas mudam e elas trazem coisas boas a todo momento. E vai ser toda segunda, quarta e sexta. Né? Esses nossos bate-papos, que eu resolvi chamar assim, eles vão pro ar nas redes sociais, toda segunda, quarta e sexta. E de sábado aqui pela GCR TV. Comigo! E aí, assim, nas redes sociais, como ela não é online, você não pode interagir assim ao vivo. Mas você vai ter toda a instrução para você poder deixar o seu e-mail para uma resposta mais prolongada, para você poder fazer seu comentário, para poder dar sugestões, críticas, sem dúvida nenhuma, né? Serão muito bem-vindas. E então a gente começar a se interagir com o maior número de pessoas possíveis, né? Essas orientações saírem das paredes do meu consultório, mas irem para muitas casas. E eu acho que vai ser uma coisa muito boa o pessoal poder ter um lugar onde ele recorre para tirar uma dúvida. Porque hoje em dia a vida está tão corrida que muitas vezes o profissional que está atendendo aquela criança, ele não tem um tempo muito grande para disponibilizar para conversar com essa mãe. E a gente teve, né, durante essa semana, algumas situações inusitadas, né, Silmara? Pessoas procurando, oferecendo uma colaboração nesse trabalho e por uma forma assim, bem objetiva, a gente teve uma expectativa grande de pessoas querendo contribuir para com a associação que vai ser criada. Então, na entrevista anterior, eu mencionei o fato da associação, e é muito bom a gente fazer assim, vamos supor, né, uma preliminar, a gente soltar alguma coisa para ver qual é a repercussão. Quando eu mencionei essa associação, eu fui procurando e falei, mas doutora, por que uma associação só para o autista? Por que uma associação só para aquela criança que tem uma deficiência neurológica?
Então, na verdade, nós vamos formar uma associação, e peço até sugestões do nome, né? Porque às vezes o nome bonito está ali na nossa frente e a gente não está enxergando. Mas eu queria deixar assim, que ela é uma associação para o desenvolvimento neurológico infantil. E o desenvolvimento neurológico, ele pega tudo, né? Desde a criança que é considerada neurologicamente normal e daquela criança que apresenta alguma deficiência. Porque nessa associação, e a gente vai assim, realmente trabalhar muito para isso, ela não vai ter só o objetivo de estar lidando só com autista ou só com aquela pessoa que tem um déficit de atenção. Nós vamos retroceder muito, assim, no tempo de pegar uma criança com 2, 3 anos de idade e poder trabalhar essa criança para que ela venha gostar de leitura. Isso tem uma técnica para ser feita. E nós podemos fazer isso com os nossos alunos que estão no maternal, que estão no jardim da infância. Então, tudo isso nós vamos começar a divulgar através dessa associação. É lógico que nós não temos dinheiro, gente, não tem dinheiro. E também não estou pedindo dinheiro para vocês. O que eu quero é a sua participação. Então, vou dar um exemplo. Por exemplo, hoje toda mãe chega no meu consultório e reclama que o filho não lê. Ah, meu filho não lê, ele não pega um livro, ele está o tempo todo no celular. Sim, isso é uma verdade. A gente anda nos restaurantes, quando a gente podia andar nos restaurantes, né? Está o namorado aqui, a namorada ali, e eles estão conversando por mensagem. Já pisaram. Quer dizer, o pessoal lê a mensagem, né? Ele não lê o livro. O que acontece quando você tem esse tipo de atitude? Você bloqueia o seu desenvolvimento neurológico. Você bloqueia a sua imaginação. Você é uma pessoa que está deixando de imaginar, porque você não lê, você não idealiza. Aquilo tudo é muito visual, é um bate-pronto, uma resposta rápida. E isso faz com que você perca muito na vida. Como que a gente traz essas crianças de volta à leitura? Como é que a gente incentiva essas crianças para ler? Então, aqui eu vou contar uma passagem, né, que nós vimos. Não sendo snob, tá certo? Eu, quando viajo de férias, eu estou sempre procurando, né, Mauro? Assim, um centro de desenvolvimento educacional, como é que naquele país as coisas são feitas. E assim, nós nos deparamos na cidade de Coimbra, Portugal, né? Com uma coisa maravilhosa, né? Na cidade de Coimbra, que é um centro, né, de faculdades maravilhoso. As mais antigas do mundo. Mais antigas do mundo. Tem um lugarzinho lá que chama Pequeno Mundo. Exatamente. O Pequeno Mundo são réplicas de tudo que Portugal fez. Então, Portugal fez o descobrimento do Brasil. Na história de Portugal. Na história de Portugal. Ele descobriu outras coisas. Tal. E eu e o Mauro fomos lá no Pequeno Mundo, certo? 2 velhos lá no Pequeno Mundo. Nós ficamos maravilhados com o trabalho que é feito lá. Então, você tem pequenininhos, né, criancinhas pequenininhas, com orientadores, sim, as professoras, tudo com uma regra. Elas param em cada monumento, elas param em cada descoberta que Portugal fez. Elas param, tem um lugar que eles, toda a cidade de Portugal tem uma característica, eles fizeram uma miniatura. Depois interessante é que todos os países que foram descobertos por Portugal têm lá seu espaço. Então, o Brasil tem o espaço dele, o que o Brasil desenvolveu, e eles vão contando uma história para essa criança e muito mostrando. A criança bonito. Pode entrar dentro da casa, tal. E nós vamos lá, desde o tempo do descobrimento, ou antes ainda, porque Portugal é bem mais velho, sim, não é? E aí a gente cai com quem? Com o Ronaldo. Como é que chama o jogador lá? Cristiano Ronaldo. Então, nós temos uma estátua de Cristiano Ronaldo lá, tá certo? Contando a história de Cristiano Ronaldo. Então, uma coisa bem atual. Mas uma coisa que não é nada, assim, maçante para a criança. A professora vai falando, aqueles que já conseguem ler, não é? Aquela história que a professora está contando, que ela mostra, é colocado na escrita. Aí essa professora fala assim, olha, vamos ler tal livro que fala disso. Uma divulgação. Muito
Muito bem, nós saímos dali, a gente foi num outro evento e a gente se deparou com uma pessoa extremamente simpática, uma vozinha, né? Uma pessoa assim de mais de 60 anos, uma avó. E qual é a profissão dessa avó? Ela é uma contadora de história. Então a escola tem um horário destinado, né? Lógico que você pega vários livros de vários níveis e você tem uma contadora de história. Então, essa senhora senta com as crianças em volta, ela tem um livro, ela vai contando a história e ela vai interpretando essa história. E aquela criança está o tempo todo com aquele cérebro trabalhando, imaginando, olha, como será que era a casa da princesa? Olha, como será que era isso? Olha, como... Isso é trabalhar a imaginação. Quando você faz isso desde muito pequeno, é difícil a pessoa que não vá gostar de ler. Porque ela conheceu a leitura de uma forma agradável. E não aquele professor que chega assim, olha, você tem que ler esse livro até sexta-feira. Isso é uma obrigação. A leitura tem que ser um prazer. A escola tem que ser um prazer. E aí... Pera, antes de você falar, vou pedir um intervalo. Aí depois na volta nós vamos comentar que foi o máximo. Pediatria, neuropediatria comportamental, homeopatia. Atendimento com hora marcada. Particular e convênios. Telefone 3466-5987. Bem, de volta aqui com o nosso enfoque, estou aqui com a doutora Silmara, e a gente parou exatamente numa questão fundamental, quando a Silmara estava colocando muito bem a questão da leitura, o desenvolvimento da criança. A gente contou uma passagem que tivemos lá em Coimbra, não é isso? Uhum. E depois encontramos uma senhora que é contadora de história, coisa bonita. Ela é aposentada e ela, no tempo dela, ela vai nas escolas, tá certo? E existe a escola, tem um horário lá, né, que as crianças se reúnem para ouvir histórias. Aí nós vamos pro hotel, chega de noite no jornal deles lá. É. Quem que estava? O ministro da Educação. E o que o ministro disse? O ministro estava muito bravo numa entrevista que ele estava fazendo. E ele estava, assim, com uma série de professores, que eu acho muito legal em Portugal, né? Ele chama um, chama outro, chama outro. E o ministro estava dizendo que ele achava um absurdo que as crianças portuguesas não sabiam mais virar cambalhotas. Sim. Você colocava aquela criança tão estática dentro da escola, então você tem que aprender isso, você tem que aprender aquilo, que a criança deixou de ser criança. A criança não sabia virar cambalhotas, a criança não sabia jogar lá a bolinha do fumeco, e não sabia fazer isso, não sabia... E você está perdendo a infância. Quem não tem a infância não pode ser um adulto feliz. E é verdade. É verdade, se parar para pensar... E aí você ficou olhando aquele ministro falar isso, aquele monte de catedrático olhando para a cara dele, sem ter palavras. Né? E a criançada com o quê na mão? Só um celular. Essa criança não sabe os jogos infantis, essa criança não sabe uma música infantil, essa criança não vira cambalhotas, ela não planta bananeira, ela não sabe fazer nada. E se você parar para pensar, é a verdade. Hoje nós temos crianças que nascem... Gente, o neném, ele deve saber mexer melhor que eu no celular. Ele já nasce com isso impregnado. É bom? É bom. Você precisa? Certamente que você precisa da tecnologia.
você vai ser escravo dela? Jamais. Aí, só como serve como exemplo, depois nós fomos numa outra cidade, que é como chama lá? Que é a cidade dos barcos lá. Aveiro. Aveiro. Aí estava chovendo em Aveiro, nós corremos, então o primeiro boteco aberto Nós entramos. E era tipo de um barzinho, né? Muito bem montadinho e tal. Escuro pra caramba. De dia. De dia isso, né? E só que era um barco pra jovem, né? Sim, e só tinha nós de velho. Não, Só não, nós nem dois, coisa não. Só, né? E o que aquela juventude, 14, 15 anos, que era o frequentador, fazia? Tava tomando cerveja. E celular. E celular. E cerveja fumando. e celular. E E fumando. Então nós éramos os únicos alienígenas dentro daquele bar. Portanto, você tem uma ideia do que a gente chamava atenção. Não é? Mas o ministro levou tudo isso. Não é que ele não sabe disso. Ele levou isso. Só que aquela equipe dele ali, ela está sendo paga para mudar isso. Ou nós vamos ter uma juventude que sai da escola, porque depois nós, como fomos andar, nós vimos que o colégio era perto. Sim. Sai da escola, vai nesse bar, enche a cara de cerveja, né? Fuma e come. E o livro tudo amontoado, assim, nas cadeiras, assim, né? E numa boa, tá certo? E cada um com o seu celular. Ainda se eles fossem lá e fizessem uma festinha, se fizesse uma integralização entre eles, não, cada um na sua, com o seu celular. Eles só param para pedir pro garçom. Exatamente. Ainda porque o garçom não estava sem o celular, né? Exatamente. Então, é uma coisa assim que a gente tem que parar. A gente que é orientar. Eu falo assim, a gente, porque eu sou mãe. Na minha casa tem uma regra, né, Mauro? Você vem almoçar em casa, filho, o seu celular vai ficar numa sala onde você não está almoçando. Porque eu tô vendo meus filhos, cada um tem sua casa, e eles estão vindo me visitar, eu acho um absurdo você ficar com esse celular na mão. Então não ficam. É uma regra. Acabou, não tem. Acabou. Mas eu preciso fazer. Você precisa fazer, você pede licença da conversa, vai em tal lugar, resolve o que você tem que... Mas não assim, tá conversando com você e tá ali, ó. E conversa com 20 ao mesmo tempo e também não presta atenção no que você está falando. Tudo nessa vida, desde que a gente coloque regras, a gente coloque objetivos, você consegue fazer. Então, isso foi, vamos supor, uma parte do que a gente vai falar, das ideias que a gente, nas viagens da gente, traz, porque é uma coisa que me encanta e eu estou sempre procurando isso. Mas a gente, na outra parte da entrevista, eu tinha falado uma coisa, e eu vou voltar a falar, que a gente está muito atrasado em relação a outros países, né? Sim. Por exemplo, você tem nos outros países, aqui a gente já conseguiu... quando a pessoa vai ser operada, ela tem uma consulta com o anestesista, ela tem uma consulta pré-operatória. Isso já é obrigatório. Porque o anestesista tem que conhecer, antigamente ele não conhecia não, ele tem que conhecer o paciente dele, quais são as patologias, do que o senhor vai ser operado, seus exames estão bons, não estão bons. Então isso já é uma rotina no Brasil. Mas a gente não tem a rotina ainda de ter a consulta pré-nascimento. A consulta para você conhecer o seu pediatra. Pode não ser aquele que vai estar na sala de parto, mas para aquela mãe conseguir conversar com o pediatra, aqueles primeiros dias que são difíceis, a amamentação é difícil, para ela ter uma orientação. O pessoal está fazendo uma coisa assim, mais ou menos, como os convênios, pelo menos, né? Eles têm uns cursinhos de gestantes, para eles passarem essas informações. E o que é que nós temos no SUS? Nada. Aquela mãe chega lá, criança nascendo, criança nasce, põe lá para mamar, deu 2 dias, tchau. Não, não é assim, gente. A gente tem que ter também um esquema. Se isso não está, assim, vamos supor, padronizado pelo SUS, vamos padronizar na nossa cidade. Do mesmo jeito que o convênio faz, sim, vamos pegar nos postos de saúde aquelas mães que são gestantes e um determinado dia nós marcamos uma reunião e vamos falar para essas mães. Porque tem gente que ainda está vivendo lá no passado. Que o umbigo da criança tem que cair com 7 dias. Eu só posso dar banho depois de 7 dias. Se eu estou falando alguma mentira, o pessoal da velha guarda se manifeste aí. As avós, antigamente, era assim, você só pode dar banho depois que o umbigo caísse. Então, eu quero contar uma novidade para vocês. A criança nasce, ela sai da sala de parto, ela entra no berçário e toma banho. Sim.
Ah, mas o umbigo não caiu com 7 dias. Então, às vezes, no meu consultório, chega aquela avó desesperada que a criança, o umbigo dela não caiu com 7 dias. Não, não caiu, senhora, porque na época que nasceu a sua filha, a gente usava um determinado produto para secar esse umbiguinho. Hoje a gente usa outro. Ele não é tão abrasivo e ele pode levar muito mais dias para cair esse umbigo. Então, não existe nada de anormal. Tem umas né? coisas que tem que ser quebradas. Aí a criança nasce e a mãe liga no consultório desesperadamente porque ela quer uma consulta porque a criança nasceu há 3 dias atrás. Não adianta você levar o seu filho com 3 dias no pediatra. Eu preciso ter, salvo se for uma criança doente, aí ela está internada, aí ela está numa UTI, mas se for aquele nascimento normal, a evolução normal, você tem que levar essa criança com 10 dias, porque aos 10 dias o pediatra vai ter condição de saber se essa criança está ganhando peso, se o aleitamento está sendo feito de uma forma correta. Aí você aparece lá com 3 dias de nascido, o que eu vou fazer? Eu olho para sua cara e falo, o senhor volta daqui de X tempo. Né? Então, as pessoas têm que ser orientadas antes, para elas não passarem por essa ansiedade. E assim, aproveitando, só para a gente fazer um suspense, né, Mauro, para o nosso bate-papo, é o seguinte. Todo mundo sabe o que é isso? Foca aí, amigo. O meu amigo aqui técnico aí. Sabe o que é isso? Todo mundo tem. Toda criança que nasce tem. É do SUS, né? Essa aqui é a melhor caderneta que a gente tem no Brasil e ela é do SUS. Uhum. Né? Os convênios, eles fizeram mais ou menos, às vezes com menos páginas, dentro desse padrão, coloca o logotipo do convênio e tudo, mas no fundo é a mesma coisa. Eu tenho uma caderneta de saúde da criança. É uma caderneta, isso, de saúde aqui no Brasil. Tem uma de menino e uma de menina, porque a característica varia de acordo com o sexo. Então, você tem uma cadernetinha de menino, você tem uma de menina. Essa aqui é uma edição antiga, o governo já lançou uma caderneta nova, né? A página aqui, a imagem já é diferente. Ela é bem explicativa, né? Esse aqui vai ser o assunto da nosso primeiro bate-papo. Ela é uma caderneta muito explicativa sobre todos os pontos. Mas aqui, hoje, eu vou só contar a história dessa cadernetinha aqui, né? Que às vezes a mãe pega e quando eu começo a falar no meu consultório, às vezes eu recebo uma criança de 4, 5 anos de idade. Levantar? Oi, gente, tem uma pessoa lá atrás que está me orientando. Então, ó, levanta as duas aqui, ó, para você ver que uma, ó, tá vendo? Tem uma aqui, ó, o verdinho é o menininho e a beijinha é a menininha. Aqui dentro, a caderneta basicamente é a mesma, né? Mas quando você chega aqui dentro, você tem informações que diferem, ó. Esses gráficos, eles diferem de meninos e de meninas. Então, vamos contar a história dessa caderneta para que... É a tal chamada cultura inútil, né? Mas que, no fundo, ela é bonita. Às vezes eu recebo no meu consultório uma criança de 4 anos, 5 anos. Quando eu falo para a mãe, a senhora tem a caderneta aí de vacina, de desenvolvimento da criança? Aí eu tenho. Aí o negócio está tudo assim, ó. Né? Macetou tudo, caiu café, caiu não sei o quê. Gente, isso é um documento. Sim. Vamos pôr numa capinha, né? Por que eu vou explicar para você qual foi o objetivo que o governo criou? Ele criou para dar dinheiro para o homem da gráfica? Claro que não. Só que foi muita luta junto à Sociedade Brasileira de Pediatria. A primeira vez que eu vi uma caderneta dessa aqui, e eu vou falar para vocês que eu recebo caderneta no meu consultório, graças a Deus, do mundo inteiro quase. Então, eu tenho pacientes que moram no Japão e tem uma caderneta dessa. Eu tenho pacientes que moram nos Estados Unidos e tem uma caderneta dessa. Eu tenho pacientes que moram no Canadá e tem uma caderneta dessa. Melhores que a nossa, né? Assim, mais aperfeiçoadas. Mas a primeira caderneta que eu vi, assim, foi a caderneta francesa. E eu acredito que foi lá que começou isso. A caderneta chamava, ela recebe o nome na França de Livret de Famille. Um livro de família. Você tem a França é mais avançada, né? Ela não para nos 10 anos de idade. A França vai a sua vida inteira. Então, desde que você nasceu, o médico que te acompanhou na infância, o médico que te acompanhou na adolescência, se você é um cardiopata, se você é um diabético, todas as informações estão contidas aqui.
Então, é uma obrigação do médico preencher isto. E é o médico que preenche. É o médico que preenche. Às vezes, aqui no meu consultório, você tem um negócio de pesar e de medir. A minha secretária pesa, mede, escreve no livro, mas o gráfico quem faz sou eu. Uhum. E você tem que incentivar essa mãe a ler isso, porque você tem a coisa básica de todo o desenvolvimento do primeiro ano de vida. O que o seu filho deve fazer com 1 mês, o que o seu filho deve fazer com 2. E se você tiver atenção nisso, você vai começar a ver que talvez aquela criança tenha algum problema. E quanto mais cedo a gente detectar esse problema, maior é a possibilidade de cura. Então, a minha surpresa é que quando eu pego isso e começo e abro no gráfico e falo assim, mãe, a senhora sabe o que é isso? Não. Ninguém me falou. Gente, nós estamos perdendo tempo. Teve gente que estudou para fazer isso. Teve gente que brigou para fazer isso. E é para você, mãe, ter essa orientação. Então, você tem que abrir o gráfico, você tem que saber se a estatura do seu filho está dentro da média, se o peso do seu filho está dentro da média, se a circunferência da cabeça do seu filho está dentro da média, se o seu filho está andando corretamente, se ele está sentando corretamente. Você tem todas as vacinas e o principal, você tem um finzinho aqui, ó. O nosso é pequeno, mas como eu falei para você, a gente vai brigando e se a gente for usando isso aqui vai sendo ampliado. Aqui você tem toda a anotação, por exemplo, essa criança sofreu um acidente de carro, ela teve um TCE, ela foi tratada em tal hospital. Porque a doutora Silmara e todos os médicos são seres humanos mortais. Nós vamos morrer um dia. E tudo que a gente fez para aquela pessoa tem que estar registrado. Porque se ela tiver um problema, qualquer médico que pegue isso, ele vai ter as informações mais importantes da vida dela. Interessante, né? Muito interessante. E as mães, e assim, uma coisa que a resposta, que normalmente é a maior resposta, porque aquele paciente que ele nasce no meu consultório, eu mostro desde o nascimento, o primeiro mês, o primeiro ano, é o ano inteiro, depois nós vamos a cada 2 meses, a cada 3 meses, mas sempre os pais, eu ensinando os pais a lerem esse gráfico, eu ensinando os pais a acompanharem o desenvolvimento. Aí quando chega essa criança de 3, 4 anos que eu vou ensinar para a mãe, é lógico, porque nunca é tarde para você aprender, a resposta que a mãe tem, humildemente para mim é o seguinte, sabe, doutora, agora que eu estou tendo convênio, eu ia de graça lá no SUS. Opa, para aí. Você não vai de graça em lugar nenhum. Porque você está num programa que chama SUS. Só que eu atendo pelo SUS. E eu não atendo de graça. Eu recebo um salário. Então, eu vou fazer um apelo aos meus amigos que tratam principalmente com as mães, que elas estão sempre em busca, por mais humilde que ela seja, numa orientação. Você tem a obrigação de preencher essa caderneta. Você tem obrigação de falar isso para sua mãe, para essa mãe, para ela acompanhar. Você tem obrigação de mostrar que o primeiro ano de vida é o ano mais importante do desenvolvimento da criança. E você tem que falar isso. E essa mãe não está lá de graça, amigo. Mesmo que essa mãe não seja proprietária de um imóvel, eu estou falando da cidade de Nova Odessa, mas nós estamos falando do Brasil, tá? Mesmo que essa mãe não seja proprietária de um imóvel, o pãozinho que ela compra na padaria é revertido uma parte em imposto para você receber o seu salário. Agora, se o seu salário não te compensa, não faça um serviço que a população não merece. Muda de profissão. Eu tinha um professor na faculdade que falava assim, você não quer atender pelo preço do SUS? Para de atender, vai vender pipoca lá na frente. Quem sabe você ganha mais. Então, se você prestou um concurso, porque normalmente os médicos do SUS são concursados, se você prestou um concurso e se você está lá naquele horário para atender aquele paciente, faça o melhor possível. Você vai ter uma mãe eternamente grata e você depois, se aquele paciente sair do SUS e chegar num consultório como o meu, a mãe não vai ter uma surpresa quando eu falo isso para ela. E essa mãe também não tem que se sentir na humildade de perguntar para esse profissional num posto de saúde, mas doutor, o senhor não vai preencher a carteirinha?
Porque às vezes ela fica acuada, porque ela acha que ela está lá de graça. É um favor, né? É um favor. Gente, não é favor, não. Obrigação, não O é? médico que está lá, assim como eu, ele está recebendo um salário. Ninguém está lá de graça. Então, os meus pacientes, e assim, eu deixo que, por favor, comentem e falem. Aqueles que eu atendo pelo SUS, eles têm, talvez num tempo mais rápido, porque eu tenho mais gente para atender. Mas é a mesma dedicação e a mesma explicação que eu dou no meu consultório particular, porque senão eu não seria médica. Bem, tá aí. Certo? Então, isso daqui foi assim uma breve do que a gente vai falar sobre o desenvolvimento de todas as crianças, e a gente vai começar desde lá do comecinho, né? Desde o nascimento. Bom. O que é importante para essa mãe que está gestante saber, o que é importante para esse pai saber, porque é assim, nós estamos vivendo isso em casa, né, Mauro? O nosso filho mais velho, meu enteado, filho do Mauro, o Mauro vai ser avô em dezembro. Eu não, eu sou vó de coração, tá? Então, mas o vô oficial é ele. É lindo! Todo mundo tá curtindo. Ai, que maravilha, o Miguel tá chegando, o Miguel tá chegando. Então, o Miguel vai chegar, né? Mas depois, o Miguel tem pai e mãe. Eu vou estar dormindo na minha casa. As outras vó também, tá certo? A gente pode ajudar um pouco, gente, mas a responsabilidade é sua. Então, esse Miguel vai ter cólica, esse Miguel vai chorar, esse Miguel não vai querer comer, a mãe do Miguel que vai dar de mamar, o peito vai doer. E se ela nunca fez isso, porque é o primeiro filho. Ai, gente, que horror! Então, essa mãe tem que ter um preparo psicológico, gente. A vida muda naquele momento, né, Mauro? E muda para sempre. Vai aprender a trocar fralda. E o pai do Miguel tem que aprender a trocar fralda. E o pai do Miguel tem que entender como é que fica, como é que você vai experimentar. Hoje em dia a gente orienta bem o leite materno, mas e se essa criança não está ganhando peso? A gente vai ter que dar um complemento. O complemento é aquecido. E aí você não pode tirar a mamadeira do fogo e tocar na boca da criança. Porque vocês estão falando uma coisa e vocês acham que é uma coisa assim. Ela está brincando. Não, gente, eu já recebi bebê com queimadura oral. Porque você não experimentou a mamadeira. Já socou na e boca. Tocou, ela sabe, queimou tudo. Entendeu? Aí, e as várias fases da criança, o porquê que a criança coloca tudo na boca, né? Aquela mãe que ela faz aquele prato maravilhoso, com carne, ela põe legume, ela põe arroz, ela põe feijão, e a criança chega e fala, não quero. E aí, o que você faz com esse ser humano? Fica pro nosso bate-papo. O que você vai fazer com esse ser humano? Vambora! Vambora, gente! Então, e, ó, só lembrando aqui. Lembrando que nós vamos começar aí com os nossos bate-papos toda segunda, quarta e sexta. E não são bate-papos longos, não. Nós vamos fazer uma coisa assim, uns 15 bem minutinhos, dinâmico, né? bem dinâmico, tirando uma dúvida por cima, porque vai ficar para você se inscrever no canal, para você colocar a sua dúvida e a gente poder responder. Você sabe qual é o seu site? Não sei. Gente, ajuda aí. Ednei, fala aí. www.doutorasilmara.com.br. E nas redes sociais? Também não sei. @doutora Silmara Oficial. E a gente não falou o telefone do WhatsApp, que é importante, gente. Esse WhatsApp, eu vou formar um grupo que você vai colocar o seu celular, eu vou te inscrever. Na verdade, são mensagens que eu vou passar nesse WhatsApp de como está a nossa formação dessa associação, que é uma associação, quero nomes e tudo mais, do desenvolvimento neurológico infantil. O zap nós vamos deixar. Nós vamos deixar o zap lá, você se inscreve, me passa, eu tenho uma equipe, graças a Deus, né, assim, todos colaboradores, viu, gente? Assim, todos, assim, de muito bom coração, tentando incentivar essa associação, que vão me ajudar a colocar em dia essas respostas. Eu respondo, muitas vezes eu não estou digitando, mas eu vou estar gravando as respostas e eles vão estar colocando digitado para vocês. Mas se inscrevam. Dúvidas surgem. Eu tenho de vida médica mais da metade da minha vida. Se eu for contar da faculdade, eu tenho 38 anos de desempenho numa vida médica. Sim. E todo dia eu acordo com uma dúvida. Se eu faço isso, imagina, né? Quem não é médico e quem não está muito acostumado com as coisas. Então vamos embora, vai. Vamos embora.
Bem, obrigado. De Até novo. hoje já é quinta, né, gente? Então vamos fazer um esforço para a gente já começar nessa segunda-feira. Tá Tudo certo. bem? Bem? Tchau, gente. E nosso enfoque vai ficando por aqui. Eu falei com a doutora Silmara e explicou aí muito bem, explicadinho, o que vai ser esse bate-papo com a doutora Silmara.